que você hoje, né, meu amigo? Parece que você tá meio gripado aí, que é isso? Cara, eu vou para cuidado paliativo, parece. Tô ruim. É, Ah, não, eu faço telemedicina, viu? Você animar aí, a gente conversa depois, no pode final da ser. live. É uma boa. Não, eu tô ruim. Eu fiz teste de Covid hoje, estava no hospital, mas deu negativa, mas tem uns 2 a 3 dias de sintoma ali. Nossa, Mas já tô que melhor. coisa. Um remedinho já deu uma aliviada. Tudo bom, Mas você Rodolfo? sabe que tudo bem, o homem é assim, né? Uma gripe já vai para cuidado paliativo, né? A Cara, mulher é, tá minha esposa, lá fazendo. é, minha esposa fica Eu sei, gripada e vai que vai, não muda nada. aqui Ela não fica, muda, aqui é assim também. é, ela fica gripada e, nossa, é uma gripinha já no chão mesmo. Que vergonha, né? Ó, acho muito pouco provável que quem me siga já não siga o Dr. Roberto Capovel, mas eis que ele está aqui com a gente e é um cara fantástico aí, que tem essa mesma pegada, né, Roberto, da leveza nas redes sociais, e a gente compartilha muito conhecimento e conteúdo nessa pegada, né, com leveza, com tranquilidade, com bom humor, e é nessa pegada que a gente está aqui hoje para falar desse tema, não é isso, Papito? É isso mesmo, é isso mesmo. Mesmo quem me segue conhece o Rodolfo, isso com certeza. Referência em cuidado paliativo. É, e que ia te falar, Rodolfo, esse tema que você escolheu é bom. É bom, Bom, porque onde a gente mais precisa de cuidados paliativos bem aplicados, e eu digo muitas vezes também não aplicamos, né? exato, Assim, pelo exato. menos assim, uma Exato. UTI do SUS, você trabalha também no SUS, né? Trabalho, trabalho. Pelo menos numa UTI lotada de SUS, deve ter 2 pacientes paliativos, pelo menos, né? Muitas Eu ouso vezes dizer até mais. é, Eu ouso dizer até mais. Se a gente partir do pressuposto de que todo paciente com uma doença grave, ameaçadora da vida, ele precisa de um cuidado paliativo que seja complementar ao tratamento da sua condição aguda ali, da sua condição, então eu diria que esse número é bem maior. E, é e, e certeza. assim, e aí a gente já começa esse bate-papo, né, que você puxou aí, já trazendo um pouco dessa distinção de conceitos, né? Nem todo paciente que a gente faz um cuidado paliativo com ele junto ali, né? Nem todo paciente ele vai a óbito. O destino de um paciente que recebe cuidado paliativo não é inevitavelmente um óbito. Esse cara está ali, às vezes não, ele está ali lutando pela vida, né? Para ter mais tempo de vida. E a gente entra para complementar, trazer um alívio, aliviar a dor, o sofrimento ali multidimensional. Esse cara pode sair dali. Aliás, a gente está trabalhando para isso, né? Para que ele seja restituído da melhor forma possível. Então, igual você falou, é um cenário onde essa questão da dor e do sofrimento é muito frequente, é muito presente. Eu também atuo em UTI aqui, e já vai para alguns bons anos já, tem mais de 10 anos como plantonista. Eu não tenho titulação, né? Não tenho, mas eu ajudo nas escalas e tudo. E, cara, é muita dor, né? São pacientes realmente sofridos, né? Tá? Sofridos. E não só sofrido, né? Ele fica exposto à decisão da equipe, né? A coletar um exame, a fazer um procedimento, a qualquer coisa, né? Aí como que perde muito os nossos pacientes graves, ali limitados para se expressar, eles perdem a capacidade de escolha, né? E se a família não é, vamos supor, não é da área, é leiga e tal, não tem muito que abordar, só basta os conhecimentos. Oh, quero o melhor, não quero assim, quero assim. Mas se o paciente, cara, fica. Se você solicita uma gasto, é você que solicita, o paciente não pediu, né? E gasto É, dói, né? isso.
vai sofrer. E tem uma frase, Rodolfo, de um livro, você já leu, a Manuela Kunduru também me falou desse livro, é, A Morte um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, né? Uma coisa assim. Sim, E sim. essa paliativista, no início, disse assim, que no dia que você tiver uma doença, for diagnosticado de uma doença grave, uma coisa te resta, uma coisa você tem certeza que vai acontecer, que você vai sofrer. Então, É, ter alguém que cuida de você para que você não sofra, cara, você vai para a UTI, isso. você vai sofrer. Uma dor, uma coisa. Alguma é, coisa. É. Então, cuidar E, e, paliativos, e não é só de aspectos físicos que a gente está falando aqui. não. Toda pessoa que está numa UTI, ela está privada, né, restrita ali, e não só em sua autonomia, como você bem colocou, mas exposta ao sentimento de perda, né? Nossa, Perda da autonomia, perda de funcionalidade, ameaça de vida, nossa. né? Todo paciente que está na UTI, ele está sob um risco de vida muito maior do que todos os outros pacientes, né? Ele Sim. está ali recebendo uma terapia intensiva justamente por isso, num leito monitorado. Então ele está ali quando lúcido, quando percebendo tudo que está acontecendo, é uma pessoa em sofrimento, com medo, Uhum, medo não só da sim. morte, medo do que está por vir, Né? né? Essa tensão, a família está toda desajustada às vezes e chega para as nossas entrevistas, para os boletins, completamente perdido. É uma situação onde só quem realmente já passou por isso, por ter um familiar, né, numa UTI, sabe o que eu estou falando. A gente perde o chão. Mesmo se a família ou tem alguém da área da saúde, a gente fica assim desnorteado. E a Totalmente. equipe toda tem que ter essa calma, essa tranquilidade para poder acolher essa dor, acolher esse sofrimento e não simplesmente taxar essas famílias como difíceis, complicadas, chama o psicólogo que isso não é para mim. Então assim, É, a é gente tem que família estar complicada, preparado para né? isso. Família complicada, não Família é aceita. complicada. Essa família vai Nossa, dar trabalho, né? vai dar Então, trabalho. assim, a gente tem Já, que estar preparado para isso, né? já te O chamaram que assim, Rodolfo, vem aqui que tem uma família complicada. Ah, muito. Aliás, é um dos principais, talvez, motivos para a gente ser chamado, né? Nas UTI. A gente está falando de UTI. É realmente lidar com famílias rotuladas assim, Ah, né? E é, aí, na totalidade das vezes que eu percebo até hoje, quando a gente vai fazer essa abordagem, vai conversar, é uma família que não foi acolhida, houve uma falha de comunicação em algum desses momentos e esse conhecimento da realidade do caso não foi passado adequadamente, não houve um entendimento. Alguma coisa houve ali nesse processo de comunicação que levou à situação de conflito, né? uhum, Então a gente chega, conversa, volta tudo no início, repassa a trajetória e as coisas vão se assentando, né? Isso é aí isso é mesmo. fato, assim. É, Uma das é isso coisas mesmo. que a gente, aliás, assim, quando a gente fala, né, do nosso tema de hoje, as barreiras, né, para o cuidado paliativo na UTI, e a gente já meio que já começou a falar disso, o que que acontece? Qual é a principal barreira que os artigos mostram? Até postei um artigo recente. A principal Sensacional. barreira é a Muito falta de bom. capacitação do profissional, É. Você fez até né? um resumo aí do É, artigo, né? eu Muito bom. Que fiz, veja que se a principal barreira de cuidar bem do paciente é a nossa capacitação, olha a obrigação que a gente tem, pois é, né? De se preparar para isso. pois é. É obrigação, Rodolfo. Se É, eu estou cuidando de paciente grave, né? Estou lendo aqui, né? E as barreiras que está ali nesse artigo diz as principais, esse é o número aqui, ó, deixa eu ler. As barreiras, falta de capacitação dos profissionais, né? Como isso, primeira, depois vem isso. limite familiar e divergência entre opinião entre profissionais, né? O médico que não Isso. quer, o outro plantonista quer, equipe de É, enfermagem, físio, então não há uma união.
Então, veja como responsabilidade nossa de nos É, preparar. Cara, você está trabalhando com paciente grave, é obrigação você se preparar em cuidados paliativos. Não, eu também acho. é, Exatamente. é como, vamos supor, só falando da parte médica. Você é médico e vai trabalhar no UTI. Cara, se você não sabe o mínimo básico de um cuidado ao paciente grave, controle hemodinâmico, intubação, acessos venosos profundos, sei lá, reanimação cardiopulmonar, ventilação mecânica, a coisa básica que a gente está falando. É obrigação, cara, você está É trabalhando com paciente obrigação. grave. E cuidado paliativo, porque o paciente Faz parte. perde o cuidado paliativo por falta de capacitação nossa. Faz parte. É só a gente pensar o seguinte. Vamos voltar àquele raciocínio. Para a gente sedimentar isso aí que você obrigação nossa. Nós lidamos com pessoas, né? O cara que é intensivista, a colega que é intensivista, ela lida com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, o sofrimento por trás disso nos importa e nos incomoda. Tem que nos Sim. incomodar, tá? Quando eu lido só com doenças e eu foco só em doenças, então aqui ó, é a sepse com insuficiência renal, é o politrauma, é o TCE. Quando eu lido com patologias, eu corro o risco de deixar de lado o sofrimento que está ali Uhum. naquele leito, naquele ser humano. Quando eu olho para a pessoa, e isso é a minha obrigação ética e moral, olhar para a pessoa, eu e toda a equipe, né? A gente está falando de todo mundo. Este sofrimento, ele salta aos nossos olhos. Porra, peraí, não é a sepse, é uma sepse urinária, mas é uma sepse urinária em uma senhora chamada Dona Maria, que tem um marido, 3 filhos, 4 netos, ela torce pro Palmeiras, não sei, ela tem um apelido de Dona Fulana, é uma pessoa, igual eu, igual meu pai, igual minha mãe. Então, isso para mim já me aponta a necessidade de buscar me capacitar para Exatamente. cuidar de pessoas. Eu já posso ter uma boa formação, que é o que você falou, sobre um aspecto técnico. Então eu sei pegar um central, eu sei entubar, eu sei. Beleza, isso é fundamental, isso não deixa de ser fundamental. Ninguém vai cuidar do ser humano só com amor, só com carinho, vai falar, não, vem cá que eu vou tocar uma música aqui para Dona Maria e vai dar tudo certo. Peraí, não é isso que a gente está falando. Eu vou ter que passar o central, saber fazer tudo, beleza. Mas quando eu olho a pessoa, eu vou além. E quando eu vou além, eu falo, tá, então peraí, o que que eu preciso para cuidar melhor dessa pessoa? Eu preciso manejar melhor os sintomas dela? Preciso saber cuidar melhor da dor, da dispneia? Será que a intubação é o único caminho para isso? Será que tem outras formas de eu cuidar desse sintoma? Peraí, será que eu tenho que treinar em comunicação e acolhimento para poder tomar as melhores decisões junto com a família? Poxa, e aí então buscar esse tipo de conhecimento. Realmente, a principal barreira para execução de cuidados paliativos nas UTIs é a capacitação de quem está ali dentro. Uhum. Isso aí eu não tenho dúvida. E muda, viu, Roberto? Muda muito quando a equipe está alinhada e entende desse aspecto. É outra coisa, é igual qualquer outro tratamento. Se tua equipe sabe tratar um paciente neurocrítico, né? Eu sempre bato na tecla que o paciente neurocrítico ele já vem com uma lesão neurológica. Mas nós, como equipe, podemos piorar essa lesão, né? Sim, Com coisas simples, por exemplo, cabeceira elevada, hipoxemia, anemia, hipercapnia, sim, hipocapnia, overload de fluidos, coisas dessas, né? Febre. sim. A gente com coisas pode piorar. O paciente já veio, uma coisa que a lei a nós, né? Aconteceu um trauma, alguma coisa. Agora, a gente, como profissionais do paciente grave, podemos piorar. E o mesmo com cuidados paliativos, né? O paciente já vem com uma Perfeito, doença grave, né? E não está sendo bem cuidado no sentido da doença, beleza. Mas e a perfeito. parte dele, a que estamos respeitando, a abordagem da família, o conversar com a família, né? Que é um problema, É, Rodolfo, né? é, é. Assim, eu gosto de conversar com a família. Por aí temos colegas que são um pouquinho rude, uma coisa assim. Sim, Cara,
é parte do tratamento do paciente grave, né? A abordagem, Sim, decidir que é o melhor, é o plano terapêutico, né? Tem que estar incluído os cuidados paliativos, se um paciente já com sim, uma doença grave, né? sim, sim, sim. E eu vou te dizer assim, ó, isso não sou eu que estou falando, tem artigos falando isso. Uma avaliação, né, bem feita nas primeiras 48 horas da admissão, né, de pacientes elegíveis para cuidados paliativos, de pacientes que você desperta essa necessidade. Essa avaliação, ela é capaz de mudar toda a internação, reduzir custos, tempo de internação, procedimentos invasivos, melhora a percepção de qualidade do cuidado. E isso não sou eu que estou falando, isso são os artigos. Então, Sim, cada vez mais a gente vê nessas grandes empresas de acreditação hospitalar, por exemplo, essa exigência também, sim, né, de ter cuidado paliativo no hospital uhum, e nas UTIs, tá? sim, Equipes capacitadas e tudo. Agora, a gente está falando de capacitação, não é para parecer, por exemplo, que é obrigatório que haja uma equipe de paliativistas com titulação ali dentro da UTI. O que é preciso e é fundamental é o arroz com feijão. É que a própria equipe da UTI tenha sabe? conhecimentos básicos. É isso A mesmo. gente não está falando aqui que todo mundo tem que ter título a partir do mês que vem. Não, Não, a gente está falando de conhecimentos básicos, práticos, de dia a dia, que a gente consegue fazendo cursos, sim, capacitações, né? é, É lógico que o especialista ele é bem-vindo em qualquer cenário, é, evidente, especialmente por casos mais complexos, né? Mas, meu, o feijão com arroz no dia a dia é a equipe que está ali que faz. sim, Não adianta ficar esperando que vai surgir uma equipe especialista para abordar. A equipe especialista não vai nem ter perna. Olha o é, tanto de paciente que roda na UTI. sim. Então, é quem está ali no dia, meu amigo. Exatamente. E tem que saber, o que você falou, arroz e feijão. Você sabe tratar paciente grave, vamos supor, você é enfermeiro, você sabe coletar gasto, você sabe passar PAI, PIC, sabe monitorar o paciente, sabe comandar uma equipe de técnico, sabe e se não sabe cuidar o paciente, os cuidados paliativos básicos, cara, É tá o básico. faltando. Tá É o faltando. básico. Tá faltando. Você é técnico, você sabe cuidar do teu paciente, controle de sinais vitais, tá de olho em glicemias, em pressões, alterações, todas coisas necessárias ali para manter um funcionamento bom do paciente, em checagem de prescrição, né? Mas você não sabe o que é um cuidado paliativo do paciente, está faltando. Agora, se É. você é médico e trabalha na UTI, cara, eu falo, é obrigatório saber o básico. Sim. Saber o básico, saber como abordar a família, saber como fazer um bom plano terapêutico do paciente em relação à doença, ao pronóstico da doença. Tudo isso é necessário, é Sim, básico, sim. né? É, tem muita gente que usa o argumento seguinte, eu já ouvi isso, sei você, de que UTI não é lugar para cuidado paliativo. Ah, cara. E não é lugar para paciente paliativo. Ah, já ouvi isso Ah, demais. isso É, não é lugar, é, entendeu? Não tem as duas coisas, não tem nada a ver. Paciente paliativo não é para ir para UTI. E, hum, cara, vamos rever os conceitos aí, o colega médico, a colega, que não é por aí, uhum, né? Primeiro, embora realmente, em teoria, você tenha uma unidade de terapia intensiva focada em reanimar, em restituir essas pessoas, né, em reabilitar, restituir essas pessoas para a vida, o cuidado paliativo não é o oposto disso. O cuidado paliativo não é exatamente. a busca pela morte ou o cruzar de braços esperando a morte. Porque quem usa esse argumento tem a visão do cuidado paliativo como morte, É, como suspensão de medidas, como não tem nada para fazer. Aí realmente não faz sentido para a UTI. Mas é uma exatamente. visão errada, é uma visão É, errada. Então, sim. assim, mesmo um paciente que tem uma doença grave, que está acompanhando, que está em cuidado paliativo, e ele tem uma intercorrência aguda, por que não ir para a UTI se isso estiver de acordo ali com os É, princípios dele, for sim. algo reversível?
né? Por que não? Você É, pega um paciente, eu me lembro de um caso uma vez, de uma senhorinha de quase 100 anos, 95 anos por aí, cardiopata, cardiopata, severa. mas ela era funcional, ativa, né? E aí ela fez uma arritmia. E, cara, era uma coisa reversível, assim, Sim, sabe? E aí controlada, ficou, né? nossa, e agora? Vai pra UTI, não vai? Meu, claro que vai. É, Ah, a vozinha ó, tava super funcional. sim, E foi submetida lá, fez o que tinha que fazer, cardioverteu ela até, inclusive, e ela saiu e nem sei o desfecho, mas com certeza viveu mais um bom tempo. Era uma paciente em cuidado paliativo por conta dessa condição crônica dela, mas foi para UTI assim mesmo. Então, esses critérios, é preciso ter muito cuidado com sim, isso. Então, UTI pode sim ser um cenário a mais da trajetória de cuidado de um paciente em cuidados paliativos, sim. E veja que né? você falou que essa paciente, que você deu o exemplo, ela já estava em cuidados paliativos. Hum, Então, como ela já tinha uma condução do tratamento, do desfecho e coisas dele. Porque vamos supor que era a mesma paciente, Rodolfo, que não estava em cuidados paliativos, né? Uma paciente ok, que era idosa e nunca passou por cuidado ok, paliativo, tinha comorbidade e tal. E chega e é paliada, no sentido de que é paliativa na igualdade de não fazer nada. ok. Essa paciente ia ter um outro desfecho, você não acha? Né? Sim, Provavelmente sim, ou não ia para UTI, ou coisa dessas, exatamente, né? exatamente, É, exatamente. então, por isso que a importância do cuidado paliativo, como muda o desfecho e cura e trata o paciente, né? Isso. Imagina na UTI, você fez essa diferenciação, a gente não pode negar uma vaga por um paciente estar baixo os cuidados paliativos, né? Porque não significa nada isso em Exatamente, respeito ao tratamento da doença. exatamente. Diferente de um paciente numa terminalidade de vida, né? Ah, Que tá. é outro tema, né? Que já está numa doença terminal, na fase terminal, vamos Ok, por um câncer, e realmente já está, sei lá, na fase de convalescência final, né? Que o sim. lugar para ele não vai ser falecer na UTI, né? A Ok, gente ordena. É outro caso, né? Mas se esse paciente já estava em cuidado paliativo, já estava uma orientação, um reforço por detrás desse paciente, né? ok. Isso, concordo. É, Uma coisa é você pegar um paciente no final da trajetória, já totalmente restrito ao leito, com lesão por pressão, não comunica com o meio. São decisões e cenários distintos sim, mesmo, né? Mas o colega que está ali, que vai ceder ou não essa vaga, é igual você falou, ele tem que ter essa sim. noção, É. né? Mas Outra, não é só, acho, colega, tem que ser equipe e hospital também, né? sim, sim, sim. Tem que ser uma Quem coisa pede a assim. vaga, Acredito que no teu hospital, aí que você trabalha, já seja uma coisa um pouco mais fortinha, né? É, mas te falo que eu trabalho em lugares onde tem uma deficiência em cuidado paliativo, sim, né? E é difícil porque muda de opinião da cor da colega de equipe. é, Muda a é. equipe é uma opinião, muda outra. Um Ah, colega isso é a muda. pior coisa que Cara, e o tem, cara. paciente está rolando aí Todo entre mundo colegas. perdido, né? Isso atrasa o Ó, passa tratamento. sonda, outro não passa sonda. É para entubar, não é É, para entubar. Sobe é, a nora, não, congela a nora. é. Terrível isso daí, Ou uma pior faz coisa. demais também, né? Ou Faz de vamos, mais ou faz de é, menos, né? é, Terrível. Então, um assim, termostato, o cuidado paliativo na UTI, Rodolfo. entre as barreiras, só resumindo para o pessoal, essa questão da capacitação, divergência de opiniões, conflitos familiares, né? Que você falou, cultura da UTI, Cultura cultura do país, do país. cultura envolve muito isso também. Sim. Assim, Cosmovisão, né? é, são os principais barreiras. Veja que todas elas são contornáveis. Uhum. Capacitação dá para a gente fazer. É Sim. só basta boa vontade.
Uhum. Divergência de opiniões dá para a gente treinar a comunicação e fazer uma coisa melhor. Sim. Conflitos familiares, idem, Even. dá para a gente melhorar isso também. Cultura, talvez difícil interferir, mas num serviço de formiguinha as coisas vão sendo construídas. Sim. Não dá para desanimar diante disso também e Adaptar. atribuir a isso. Adaptação, Adaptar. né? Uhum. Olha, Adaptação. isso, assim, e são todos pontos que a gente quer trabalhar na nossa imersão, né, Uhum. Roberto, que a gente vai fazer, Sim. né? É, A gente quer pegar os colegas aí, trabalhar esses temas aí e é. outros, né? Aí você escolheu uns temas fantásticos. Dor, dispneia, procedimento, quando suspender, né, sim, configurar eutanásia, né? Cara, isso é o... Nossa, É, isso é um gelo para muitos. Ai, se eu tiro a nora, estou matando o paciente. Se eu exatamente. desligo, se eu abaixo o fio, estou matando. Se eu faço ou não Exatamente. faço. É, E veja que você falou a chave disso é capacitação. é, Não existe outra coisa. Você se capacita na UTI para, por exemplo, em controle de infecções, né? Vem uma equipe e fala, oh, vamos controlar, agora estamos com tá. Vem uma capacitação. Você se capacita em monitorização, né? Oh, sim, temos um novo dispositivo, vamos aprender a usar. Em todas as coisas, toda a equipe se capacita. Vem um respirador novo, aulão de capacitação com esse respirador. Vem um tratamento novo, aulão de... E se capacita. Estamos perdendo tempo no capacitar, é, né, com cuidado paliativo. exatamente. E Exatamente. não é uma coisa menos importante que aprender Do que monitorização hemodinâmica. ajudar de forma alguma. De forma alguma. Talvez Hã? até mais, né? Dependendo do cenário do paciente. Então, assim, o que que a gente fez para vocês que estão aí ouvindo a gente agora, ou vão ouvir depois? A gente selecionou uns temas bem assim do dia a dia do intensivista mesmo, igual o Roberto falou. A gente pegou, por exemplo, suspendeu a medida ou não iniciá-la tem o mesmo peso no nosso dia a dia? E é um tema super polêmico e interessante. Suspensão de medidas, eutanásia, extubação paliativa, como é que é Nossa, isso? Hoje eu postei até isso, né? A pessoa sensacional. tentando pular todos os degraus e já querendo fazer extubação paliativa, Tirar o tubo, sem, né? sem É, entender o que está acontecendo por trás, os valores, a bioética por trás disso, sim, sem saber nem controlar a dispneia, sem tubo, né? Tipo é, assim, é um básico. As pessoas querem pular, então a gente vai falar de intubação paliativa como modelo, né, de retirada de uhum, suporte, como que comunica com a família, né, essa questão do cuidado paliativo, e como que resolve esses conflitos com a família, o sim, que que a gente pode fazer, porque esses conflitos podem surgir, é. surgem ao longo dessa trajetória, e aí, como que o colega, né, como que a equipe vai lidar com isso? Como Então, assim, falo para são um todos os familiar de que temas. vou estubar o paciente sem matar ele, né? Exatamente, porque é uma pergunta que eu, sim, eu já Sim, fiz algumas, né, várias, na verdade, estubações paliativas, e uma das mais frequentes perguntas são duas. Primeiro, eu estou acelerando o fim? uhum. Segundo, vai ter falta de ar quando tirar o tubo? São Nossa, as duas perguntas que eu mais ouço nessas abordagens com essas famílias. é. E assim, o que responder? Como responder? Sabe? Como explicar? Como explicar? É isso que a gente vai abordar dia 21. Fica aí o convite para todo mundo, né, Roberto? Tem o link na bio do Rodolfo e na minha bio também, tá? É uma masterclass, né? A gente fez essa live também com essa ideia de introduzir vocês no que a gente vai abordar nessa masterclass. Isso. Masterclass é um aulão com o básico, arroz e feijão de cada tema, para você ter Isso. uma base, tá? Uma base em cuidado Isso. paliativo no paciente grave. Analgesia e sedação, acelera o fim. O familiar que deseja que seja feito tudo, né? Que já vem com esse... Como abordar se realmente precisa, como conversar com esse familiar, né? O que acontece quando existe discordância, isso eu acho que é uma coisa entre a equipe e a família, É. uma coisa do dia a dia, né? Sim. É, Sim. como abordar e tal. A dispneia do paciente, a suspensão de medidas, né? E
Isso aí. como a gente pensar de que realmente não está matando, né, o Exato. paciente, porque você fica, e como quem está te vendo na tua equipe não É, pensa isso, né? Como você conversa com tua equipe, né? é, é. É, e, então, acho que não é só o médico aqui que tem que aprender isso, tá? Quem está em contato com o paciente grave, tá? Desde o Isso aí. médico, passando pelo enfermeiro, passando pelo fisioterapeuta, pelo técnico, pelo nutricionista, É, é sei isso lá, aí. cara, você teve contato com o paciente grave? Arroz e feijão é cuidado paliativo também, né? É isso aí. É. A gente vai fazer, é num domingo, a gente vai fazer ao vivo. A gente começa de manhã, umas 8, e vai. Acho que são 6 ou 7 temas. Vai Com discutindo, vai descanso, tá, fazendo. pessoal? Tem É isso, descanso, né? não Eu, me... eu recebi essa pergunta. Calma, que vai intervalinho para almoço, volta, sem estresse. Quem não pudesse, eu É, não posso, é domingo, eu não tenho saco para esse domingo. Beleza, não tem problema nenhum. A gente vai ficar gravado, pode assistir depois. Gente, só corre lá porque a gente está tendo que limitar a vaga por conta do tamanho da sala lá, né? a sala é Do, limitada. do É, negócio. Então, a gente não vai garantir para todo mundo, mas é, corre lá, quem tiver interesse aí, fiquem à vontade. Qualquer coisa, pergunta pra gente também aí, né, Roberto? A gente está à é. disposição. E o bom que o webinar que a gente vai usar, você tem contato conosco também. Você consegue falar. Aqui a gente tem uma live, mas parece uma Mais oratória, complicado. né, entre É, nós. Lá é, você pode abrir o microfone, perguntar, até dar uma é mais opinião legal. que acrescente, é bem mais legal. Tem uma pergunta aqui, Rodolfo, que ó, a gente vai responder lá na Masterclass, mas achei interessante, né? Protocolo assistencial de cuidado paliativo devem ser obrigatoriamente escritos por assim certificado, tem que ser escritos? Por paliativista? É isso? Será que quis Isso, perguntar? profissionais certificados, exatamente, por paliativista. Eu recebi essa pergunta hoje e eu até usei, eu respondi. Quem fez a pergunta, se correr no meu story lá, eu respondi exatamente essa pergunta. Talvez seja até a mesma pessoa. Então lá no meu story tá, mas em síntese, assim, o ideal é que seja, né? Eu até dei um exemplo lá. Você vai fazer um protocolo de arritmia cardíaca. Você tem o cardiologista ali na sua equipe e você tem um clínico geral. Quem você vai pedir? Para o cardiologista, que é o especialista naquilo, e até em respeito aos títulos dele, que não foram fáceis de serem É isso, conquistados. é isso Mas, eu mesmo. estou no hospital e eu não tenho cardio. Com certeza o clínico vai ter competência para fazer o seu trabalho e Né? toca-se assim mesmo. Então não é obrigatório, mas é legal que seja, Exatamente. respondendo assim, em Se tá o síntese, né? Rodolfo no teu hospital, cara, você tem que usar o Pô, Rodolfo. valoriza o trabalho do cara, meu. Poxa, É. o cara tem Agora, boletos ali para é, pagar. agora não tem paliativista, é uma equipe. Seria melhor Não até é montar uma equipe, justificar, né? não é justificativa para não fazer. Só não pode falar isso. Nossa, eu não tenho ninguém com título, eu não vou fazer nada. Não, pelo amor de Não. Deus, É. capacite-se, estude, vai atrás, monta e toca. Vai em Faz a frente. É. masterclass, pessoal, porque é uma masterclass, né, que são poucas horas, com um conteúdo explicado, mastigado, que você vai anotar, até vai ter os slides depois se você quiser e tal, Ajuda, né? para, cara, um monte de sacadas de quem está no dia a dia nos cuidados paliativos, está no dia a dia nos cuidados do paciente grave também, que vai ser muito bom, né? É Vai isso ser aí. sensacional. Eu É isso. como profissional, eu faria essa masterclass. Estou como orador na masterclass, né? Mas eu faria, porque é Eu também importantíssimo. faria. Também faria. Também faria. Gente, hoje eu não quero tomar muito tempo do Papito, que ele precisa de repouso aí. Vai se cuidar, cara. Tô Melhoras melhor, aí pra tô você. melhor, tô melhor. Tomei um comprimido e um Dispropan, deu uma Pronto. aliviadinha. Deu uma E, aliviadinha. e é isso aí, obrigado por quem assistiu aí. A live é mais curta mesmo, gente. A gente não quer ficar aqui falando na orelha de vocês muito tempo, não. É, É só mesmo para falar esses temas importantes, divulgar o nosso trabalho, convidar vocês para o dia 21.
É isso, Papito. Obrigado a É, todos aí que pessoal, tiveram no presente. link, na bio do Rodolfo, tá o Isso link aí. lá, tá? Vai lá, clica, se inscreve. É baratinho, tá? É um conteúdo que Ah, tá barato. é um curso, pessoal. E a gente Tá barato. pensou um valor para que todo mundo faça. Tá barato. Nem sendo estudante, você tem a desculpa do valor, porque é barato mesmo, É, tá? é verdade. E é um cursaço, um material muito, muito importante, tá? E na minha bio também tá lá o link. Se inscreve na Masterclass. Terminou as vagas. São poucas, limitada a plataforma, tá? Porque uma plataforma é webinar, tá? Terminou as vagas, fechou, É, né? Então não perca aí a oportunidade. isso aí, pessoal. Valeu, valeu, Alberto. Um abraço, Não, cara. Tudo de eu bom. que Obrigado a você. agradeço o convite. Obrigado, Rodolfo. Valeu. Tchau, Tchau, pessoal. Guilherme. Abraço.